Uma área de 300 mil hectares na Ucrânia e Bielorrússia foi abruptamente evacuada e isolada do resto do mundo. Uma vasta região dizimada. Toda uma cultura arrancada de sua terra natal. Em poucos dias, um mundo inteiro foi destruído por um inimigo invisível. Foi pior do que a guerra. Porque você não via o inimigo. Na guerra, você vê os canhões, as metralhadoras, os tanques. Aqui não se via nada. A radiação estava por toda parte. Ela atravessava as pessoas. Ela ataca e só depois você começa a sentir seus efeitos. Às vezes, anos mais tarde. É assustador. Enquanto isso, a nuvem radioativa continuava avançando sobre a Europa, passando sobre a Bavária e o norte da Itália. A chuva levou o Césio 137 e o iodo 131 para o sul da França e a Córcega. Plantações e pastos foram contaminados. Enquanto as autoridades francesas negavam a presença da nuvem, ela alcançou a Grã-Bretanha e se espalhou até a Grécia. Em Chernobyl, o nível de radioatividade continuava a aumentar. 6.000 toneladas de areia e ácido bórico cobriram a cratera. Mas no subsolo, a gigantesca massa de magma incandescente continuava ardendo. 10 dias depois do desastre, Gorbachev convidou pessoalmente Hans Blix, o diretor da poderosa Agência Internacional de Energia Nuclear, para visitar o local. Foi o primeiro especialista e o primeiro ocidental a visitar Chernobyl. Каково ваше мнение? Что можно сказать по этому поводу? Well, we have seen the site from the air. Nós sobrevoamos o local e vimos que havia fumaça saindo dos escombros da usina. Falou-se sobre o risco de uma segunda explosão. Falaram sobre isso quando estávamos em Moscou. Um amigo nosso, parente de um dos especialistas, ligou para ele e disse que havia rumores de que um segundo reator poderia explodir também. Na parte inferior do reator, 195 toneladas de combustível nuclear ainda estavam queimando, gerando um calor inacreditável que aos poucos foi derretendo a areia da superfície. As rachaduras logo começaram a aparecer. Depois que tapamos o buraco, a temperatura lá dentro começou a subir. Ficamos com medo porque podia haver outra explosão. Foi assustador. Os cientistas vieram para fazer a leitura e ficaram preocupadíssimos. Tinham medo de que a temperatura alcançasse um nível crítico, o que provocaria uma segunda explosão. Teria sido uma tragédia sem precedentes. A laje de concreto debaixo do núcleo do reator estava esquentando e corria o risco de se partir. O magma podia começar a vazar. A água que os bombeiros jogaram logo depois do desastre estava empoçada embaixo da laje. Se o magma entrasse em contato com a água, isso causaria uma segunda explosão, ainda mais devastadora do que a primeira. Os maiores especialistas do país foram chamados para ajudar. Vassily Nesterenko era um deles. Na época, ele trabalhava com mísseis intercontinentais soviéticos. Se o calor fizesse com que a laje de concreto trincasse, bastaria que 1.400 quilos da mistura de urânio e grafite entrassem em contato com a água para detonar uma segunda explosão. Essa explosão seria comparável à de uma bomba atômica gigantesca. Nossos especialistas avaliaram os dados e concluíram que a explosão teria uma força de 3 a 5 megatons. Minsk, a 320 quilômetros de Chernobyl, desapareceria do mapa e a Europa ficaria inabitável.
Precisávamos parar o processo. Se ele continuasse, teria sido uma catástrofe nuclear. Teria sido um desastre sem precedentes. Essa segunda explosão seria acompanhada por uma onda de choque e um aumento gigantesco da radioatividade, que acabaria com milhares de vidas em questão de horas. Ainda bem que não aconteceu. Já havia trens com mais de 1000 vagões em Minsk, Gormel e Kiev, prontos para levar a população. A situação era crítica. Em Moscou, o governo decretou 2 medidas de emergência. A primeira foi enviar um batalhão de bombeiros para retirar a água acumulada sob o reator. Mais tarde, eles seriam declarados heróis nacionais, mas sofreriam com as sequelas da radiação para o resto da vida. A segunda medida era selar a fissura para abaixar a temperatura definitivamente. Em 2 dias, os homens despejaram 2.400 toneladas de chumbo dentro do reator. Começamos a despejar o chumbo e a temperatura caiu na hora. Ele foi bem absorvido e selou a fenda conforme ia derretendo e, com isso, a radiação diminuiu. Só que parte desse chumbo derreteu em contato com o fogo, evaporou e ficou na atmosfera. 20 anos depois, ainda há sinais de chumbo nos doentes de Chernobyl. Hoje há muitas críticas, mas naquela situação não havia nada melhor a fazer. Todas as pessoas, civis ou militares, oficiais ou não, trabalharam sem descanso. Eu participei desse primeiro estágio e posso dizer que não havia escolha. Tinha de ser feito. Foi por heroísmo. Durante a operação, 600 pilotos foram contaminados. Todos morreram, mas seus esforços adiaram o pior por alguns dias. Embora tivesse sido coberto, o incêndio não tinha acabado. Sobrevoos com helicópteros não iam resolver o problema. Era preciso chegar mais perto, entrar na fissura. Mas como? Diante da ameaça de uma segunda explosão, as medidas de emergência continuaram. A planta da usina revelou que era possível chegar à zona ativa através dos túneis de cabos e canos feitos de concreto. Uma delegação de técnicos do Instituto Kurchov se aventurou no labirinto. Era uma tarefa difícil, já que parte dos túneis tinha sido destruída pela explosão. Com o maçarico, eles abriram um buraco no quarto reator e inseriram detectores de radioatividade, termômetros e câmeras. O resultado foi aterrador. Os níveis de radiação eram astronômicos e o que eles mais temiam se confirmou. O magma quente tinha trincado a laje de concreto, vazado para uma área inferior vazia e agora ameaçava se infiltrar ainda mais. O risco de haver uma explosão era de 5, 10%. Drenamos a água debaixo do reator, mas era preciso fazer mais. Tínhamos que pôr alguma coisa embaixo do reator para impedir que o magma se infiltrasse. Alguma coisa que o impedisse de vazar. Nada impedia que o magma se infiltrasse ainda mais no subsolo arenoso. Abaixo do reator, havia um enorme sistema aquífero que abastecia o país inteiro. O que mais nos preocupava era que todo aquele magma podia fazer tudo ruir de uma vez e chegar ao lençol subterrâneo, o que contaminaria os rios Triper, Nietva e Kiev e o Mar Negro. E era
Era imperativo encontrar uma solução. Cogitou-se uma nova operação, mas que causaria mais mortes. No dia 12 de maio de 1986, 17 dias depois da primeira explosão, os mineiros de Tula, a 1000 quilômetros de Chernobyl, receberam a visita do vice-ministro de Minas e Energia. O ministro falou sobre o acidente em Chernobyl. Disse que precisava de mineiros da nossa região de Moscou e nos deu 24 horas para reunirmos os nossos pertences. No dia seguinte, um ônibus nos pegou numa praça e nos levou para o aeroporto de Moscou. No dia 13 de maio, nossos camaradas já estavam trabalhando em Chernobyl. A missão deles era chegar ao reator pelo único caminho possível, o subterrâneo. Nossa missão era uma só: cavar um túnel de 150 metros a partir do terceiro reator até a avaria embaixo do quarto reator. Depois, tínhamos que construir embaixo do quarto reator um túnel de 30 metros de comprimento por 30 metros de largura para depois instalar o dispositivo para resfriá-lo. Para limitar a exposição à radiação, os mineiros fizeram um buraco de 12 metros antes de começar a cavar na direção do reator. Ali, eles fizeram uma câmara de 2 metros de altura por 30 de largura, onde foi montado um sistema de refrigeração com nitrogênio líquido. Тебе говорили, что нужен вентиляционный рукав. Ты меня слышишь? Em um mês, 10.000 mineiros da Rússia e da Ucrânia desceram ao túnel. Todos tinham entre 20 e 30 anos. Lá dentro não havia ventilação e por isso a temperatura chegava a 50 graus. A radioatividade era de no mínimo 1 Rontgen por hora. Trabalhamos sem nenhum equipamento de proteção. Não dava para usar máscaras porque o filtro ficava úmido em questão de minutos. Todo mundo trabalhava sem nada, até sem camisa. Bebíamos água direto das garrafas abertas, o que era péssimo porque estávamos ingerindo partículas radioativas junto com a água. Um dos nossos camaradas engoliu um grão de areia altamente radioativo e morreu. Como a gente ia saber o que cada um inalava ou ingeria? O mais difícil era a falta de oxigênio. E o calor insuportável. Era absurdamente quente. O pior era que precisávamos trabalhar rápido. Trabalhar sem descanso. Isso era o pior. Grupos de 30 mineiros se revezavam a cada 3 horas, 24 horas por dia. Eles cavaram um túnel de 150 metros num mês e 4 dias. Um trabalho que normalmente levaria 3 meses para ser concluído. O lugar mais perigoso não era lá embaixo. Não havia muita radiação embaixo do reator. Mas assim que subíamos, tínhamos que correr, e rápido. A radioatividade na entrada do túnel era 300 vezes mais alta. Nenhum único mineiro foi poupado da exposição. E nenhum foi informado da gravidade do perigo que estava correndo. Alguém precisava fazer aquilo. Se não fôssemos nós, seriam outros. Nós cumprimos nosso dever. Se devíamos ter aceitado, é muito tarde para julgar. Eu não